dia! Chegando aqui com mais uma segunda-feira, uma segunda com propósito. Já estou aqui com a minha xícara do meu momento. Confesso para vocês que na semana passada eu não pude estar aqui, eu senti falta. Vão me avisando aí se tá tudo certo com o áudio e com o vídeo, tá? Na semana passada eu até comentei que eu não faria live na segunda. Minha intenção era fazer em outro dia, mas gente, ainda não tô 100%. Minha voz ainda tá meio estranha. E tive uma crise, acho que foi um resfriado na verdade. Bom dia já aqui. E atacou assim uma crise de sinusite bem forte, aí eu fiquei bem ruinzinha. Ainda tô tomando medicamento porque ontem tive que retomar, senti que eu não tava muito bem, né? Mas tô bem mais disposta hoje, assim, bem melhor. Mas ainda em recuperação. E hoje, gente, bom dia, Lê. Hoje o tema que eu trouxe aqui, mais uma vez, né? Totalmente relacionado com as minhas vivências, com aquilo que assim, chegou pra mim. Então, vou dizer, nas duas últimas semanas, como semana passada eu não estive aqui fazendo a live. Foi uma situação assim bem recorrente, né? E como sempre eu paro para pensar muito nas coisas que estão acontecendo comigo e sempre trazer aprendizado sobre isso, né? Porque eu acredito muito que tudo que se apresenta para nós é porque a gente está no momento de pensar sobre aquilo, de aprender com aquilo, de evoluir também com aquilo que está chegando na nossa vida. Eu comento sempre, né, que a vida tem uma sabedoria impressionante, né? E tudo que ela nos traz, inclusive, e principalmente, eu diria assim, como desafio, são as grandes oportunidades da nossa vida para que a gente realmente venha a crescer, a avançar, né? A se desenvolver. E isso tem sido, assim, recorrente, né? Nos meus dias e nas últimas 2 semanas, foi algo que bateu muito na minha porta, essa questão do confronto. E hoje eu quero trazer, assim, o meu olhar sobre isso, como eu percebo, como eu vejo o confronto, né? Para que vocês possam aí também pensar a respeito, tá? Então, a primeira coisa que eu quero questionar é que vocês, assim, pensem um pouquinho. Como vocês costumam agir, tá? Frente a um confronto, tá? Via de regra, todas as pessoas têm um primeiro pensamento: fuga. E aí vem vários discursinhos internos dizendo isso não é pra mim, eu não deveria estar aqui, por que eu aceitei isso, por que eu me coloquei nesse lugar. E começa aquele monte, gente, de justificativa da nossa mente, querendo fazer o quê? Com que a gente se mantenha num lugar seguro, sobreviva, né? Aquele episódio que tá nos desafiando demais. Porque o nosso cérebro é isso, gente. Nosso cérebro tá ali, como eu falo para vocês, para nos proteger, para nos manter em segurança o tempo inteiro. Porque ele é muito instintivo, é uma coisa muito antiga do ser humano, né? Onde ele vivia no mundo que era sobrevivência, né? Era fugir do leão ou morrer, né? E aí tudo que chega e que de alguma maneira nos afeta, nos faz sentir um pouquinho de medo, né? Isso faz com que a gente tenha a mesma reação dos primórdios, né? E a gente, sabendo disso, precisa aprender a ter domínio sobre as situações e se posicionar de uma maneira bem adequada para que aquilo não venha sobre nós de uma maneira que não traga resultado, não traga aprendizado, que a gente simplesmente saia correndo, tá? Para não precisar viver aquela etapa e aquele processo. Faz sentido aí para vocês? Vocês também têm isso assim, ó, que o primeiro pensamento é fuga, negação, como é que é aí? Eu acredito que seja. Isso é muito recorrente. Olhando para minha vida, olho para a vida da minha equipe, né, dos líderes que fazem assim os processos de desenvolvimento, nos treinamentos, nas mentorias, né? A gente tem essa tendência. E ter consciência disso é muito importante, porque olha um ponto aqui que eu quero trazer para vocês que eu acho bem significativo, tá? Primeiramente, ó, a Karen, fuga, se autossilenciar, exatamente.
E eu quero que a gente entre aqui num ponto que eu comento com vocês, que é como se nosso cérebro, ele sempre tem um ponto cego, tá? E ele nos convence muito rapidamente a gente entrar no casulo, entrar na caverna, sair correndo, dizer não para as oportunidades, por causa de tudo isso que acontece dentro de nós. E nós não podemos mais, tá, cair nessa ilusão, gente. Entendam que é uma ilusão criada pela nossa mente, que traz uma distorção da realidade. Olha que louco, tá? Dentro de nós, toda essa química que acontece, esse medo que surge assim do nada, ele faz com que a gente crie um cenário na nossa mente que não existe, tá? A mente é muito criativa e ela tem um poder de convencimento, é como se dentro de nós acontecesse o quê? O desenho de um cenário completinho com a sentença, tá? E toda vez que esse cenário construído pela nossa mente, né, essa ilusão ela é muito forte, a gente entra nela, a gente vai entrar no modo fuga, tá? No modo silenciar, como a Karen falou, e a gente vai se esconder, que a gente quer se manter lá quietinha. Por que eu vou me incomodar com isso, tá? E o que acontece toda vez que a gente recua? Toda vez que a gente recua, toda vez que a gente deixa esse episódio de confronto, tá? Ser mais forte do que nós interiormente, a gente não se permite aprender, a gente não se permite crescer e evoluir. O nosso maior pensamento, o objetivo diante de um confronto tem que ser por onde eu contorno isso para conseguir lidar. E a gente vai ser extremamente esmagado nesse momento, porque nós vamos ter que sair de um lugar que a gente não tá com vontade de sair. A gente vai ter que se posicionar de uma maneira que a gente não se sente pronto, mas a gente precisa enfrentar. Eu acho impressionante, gente, é absurdo, tá? O poder que existe quando a gente simplesmente para respirar e pensar naquela situação como se fosse de fora, tá? Como se não fosse a gente olhando, ok, agora como é que eu orientaria alguém? Como é que eu aconselharia alguém? Porque a gente é muito bom, tá? Em saber o que tem que ser feito, mas para orientar o outro. Quando é para lidar com a gente mesmo, a gente tem a dificuldade, vem aqui um conflito interno diante daquele confronto, daquela situação que está se apresentando. Porque na pele do outro a gente não sente o medo, mas na nossa pele a gente sente com toda intensidade aquele receio e aquelas consequências que parecem ser assim, ó, certas, que elas vão acontecer, quando na verdade é simplesmente um medo de avançar, um medo de errar, um medo de falhar, um medo de não dar conta, tá? E aí vem meio que o ponto assim chave, tá? Porque a gente tem que entender o seguinte: o confronto, gente, ele não é um ataque. O confronto, ele é uma revelação, ele é uma clareza, ele é uma oportunidade que a gente tem. É isso que o confronto apresenta para nós. Uma grande oportunidade de crescimento, de evolução e de avanço na nossa vida, no nosso processo, né? Na nossa maturidade, eu diria assim. E aí o confronto, ele revela 3 coisas: quem somos, onde precisamos crescer e quais relações elas também são verdadeiras. Como assim quem somos, né? Como assim onde precisamos crescer? Gente, todo confronto tem por trás primeiramente uma validação de valores pessoais, tá? Pensem comigo. Toda vez que algo confronta a maneira como uma pessoa fala, uma maneira como uma pessoa quer resolver alguma coisa onde a gente também está envolvido e tem uma certa responsabilidade, qual é a primeira validação que a gente faz? A gente bate com os nossos valores pessoais. Quando esses valores pessoais estão alinhados com essa situação que está vindo, né, em direção a nós, a gente dá um checkzinho e tá tudo certo. Quando não bate, começa o confronto. E a gente tem 2 possibilidades aí, né? Mas dentro disso, para mim não fugir do assunto e não atropelar aqui, a gente precisa entender que essa situação de confronto, quando a gente validou com os nossos valores pessoais, vem o quê?
uma oportunidade onde a gente precisa se desenvolver, uma habilidade que de repente a gente precisa construir e fortalecer, porque mostra para nós um ponto que ainda não está desenvolvido, um ponto fraco nosso, uma dificuldade de lidar com essa divergência. Qual é que é a maneira em que a gente mais consegue trabalhar isso, tá? E começar o nosso crescimento e o nosso aprendizado? Através do diálogo, através da nossa fala. E, gente, não tem nada mais desafiador do que ter que se posicionar diante de uma situação que inicialmente tu não concorda, conflita contigo, com quem tu é, com os teus valores pessoais, diferente da maneira como tu resolveria. Impressionante o poder que isso tem sobre nós, o quanto nos impacta. Só que aí a gente tem dois caminhos: ou a fuga, saio correndo, não quero lidar com isso, ou a gente pode se abrir para essa oportunidade de ver a vida de uma maneira diferente, de assumir que a gente ainda não está pronto para lidar com aquilo e que a gente precisa desenvolver algum tipo de recurso interno. Porque se a situação está me confrontando, significa que dentro de mim eu ainda não carrego a habilidade de lidar com aquilo. E até aí tá tudo bem. Até aí não tem problema nenhum. Mas eu preciso encontrar meios, gente, de me desenvolver para lidar com aquilo, se aquele projeto, se essa situação toda pode ser dentro de um projeto que a gente está desenvolvendo, pode ser dentro da nossa liderança esse confronto, pode ser dentro de um grupo de amizade, pode ser dentro da nossa família. Em N lugares, os confrontos se apresentam para nós. E nós temos que aprender a nos posicionar diante disso. E o ponto principal não é se impor, mas é a gente conseguir ter sabedoria para colocar a nossa opinião, o nosso olhar de uma maneira leve, que venha conduzir, gente, a um encaixe aí, né? A uma construção conjunta, porque a gente não tem como sair dizendo para o mundo que o nosso jeito é o único que funciona. Isso não existe. Concordam comigo? Bem que a gente gostaria. Só que, mais uma vez, o que tem por trás disso? Por trás disso tem uma dificuldade de lidar com o confronto. Mais uma vez a gente está querendo as coisas do nosso jeito para ficar na nossa zona de conforto e segurança. E aí o que acontece? A gente reforça um caminho, mas a gente não consegue mudança. A gente não consegue, se desenvolver em algumas áreas. E a gente precisa aprender com isso. Nós precisamos olhar para o confronto, tirar as nossas emoções dali. Esse é o maior desafio que a gente carrega em praticamente tudo que a gente faz. E vou confessar para vocês que nessas últimas 2 semanas eu tive algumas situações que demandaram muito isso. Eu ter que tirar as minhas emoções dali, porque eu sou uma pessoa muito mais de coração do que uma pessoa racional. O equilíbrio nessas duas coisas nos mantém muito mais saudáveis, né? Emocionalmente, mentalmente, em todas as áreas, inclusive fisicamente, espiritualmente, né? A gente precisa entender que essas duas coisas caminham juntas. E eu precisei olhar muito para isso, gente, e buscar recurso onde eu ainda não tinha. Qual é que é a primeira parte, tá? Para que a gente consiga fazer essa trajetória de crescimento diante do confronto? Consciência. E como é que a gente estabelece, tá, um nível de consciência dentro daquilo que está nos desacomodando, incomodando, tá? Irritando, porque, gente, o confronto irrita. O confronto da raiva, tá? É um monte de coisas, de sensações dentro de nós, tá? Que nos desacomodam. E por isso vem aquela vontade, assim, imediata de uma fuga. Só que nós não podemos ficar fugindo o tempo inteiro. Nós precisamos aprender, na verdade, a encarar todos os confrontos. Nós precisamos aprender a entrar nesses confrontos de uma maneira sábia. E a maneira sábia que a gente começa é através da nossa consciência. Porque a irritação e toda essa questão emocional que aflora com toda a força dentro de nós
tá? Faz com que a gente queira seguir aquilo que já tá pronto lá dentro de nós, tá naquele nivelamento da nossa capacidade de gestão emocional do momento. Mas nós não podemos querer parar aí. Nós precisamos elevar esse nível, tá, de gestão emocional em todo o tempo, porque nunca vamos deixar, tá, de brigar com as nossas emoções, tá? A gente vai, em todo o tempo, a gente precisa estar se desafiando a aumentar o nosso nível de gestão emocional para dar conta de lidar com aquilo que a gente ainda não concorda, aquilo que a gente ainda não consegue entender como uma maneira possível de lidar com as coisas. Oi, Anne, que bom te ter aqui. Olha só, então nós precisamos entender que as nossas emoções é a primeira coisa que a gente tem que estar aqui, ó, tendo domínio, segurando, tá? Só que, gente, isso não vai ser sempre na força, porque na força isso se desgasta demais. A gente precisa aprender a ter controle através da nossa consciência. Esses dias eu usei um exemplo com uma aluna de mentoria, porque para mim faz muito sentido olhar dessa maneira. Não sei se para vocês, tá? Vai ser compreensível da mesma forma. Eu vejo que a gente hoje tem sempre uma luta dentro de nós e nós precisamos entender que existe uma diferença, tá? Entre o que é consciência e o que é a nossa mente, o nosso cérebro. São duas coisas. Quando essas duas estão alinhadas, tá? A gente tem possibilidade de vencer todos os desafios que se apresentam, todos os confrontos, todos os conflitos. Só que por vezes a gente está desnivelado entre consciência e cérebro, entre padrão mental, tá? Como isso funciona? Às vezes a gente já se desenvolveu bastante, a gente já buscou muito conhecimento, a gente já leu muitos livros, a gente entende muito sobre muitas coisas e sabe qual é o caminho certo. Isso é o que, gente? Consciência. Toda vez que a gente sabe o caminho certo, mas nós não estamos conseguindo executar o que é certo, existe um desalinhamento ainda entre o nosso nível de consciência e o nosso padrão mental. Sabendo disso, qual é o trabalho a ser feito, gente? O trabalho a ser feito quando a gente já tem um nível de consciência mais elevado, a gente precisa desenvolver um novo modelo mental, a gente precisa trabalhar nossa mentalidade. É isso que a gente precisa fazer. Então, às vezes, a gente tem essa coisa da consciência, mas a gente ainda não está com a nossa mentalidade desenvolvida plenamente para encarar aquele confronto, aquele desafio, aquele conflito que se apresenta. E essa é a chave, tá? Quando eu entendo que eu preciso desenvolver a minha mentalidade para que ela se ajuste e para que ela dê conta de lidar com o que está se apresentando, eu viro o jogo. Ali a gente consegue estabelecer uma nova forma de olhar para o desafio que se apresenta. Porque eu estou disposta ao quê? Aprender. Eu tive uma situação assim na semana passada que bateu muito em mim nisso, porque eu estava querendo achar alguém que me defendesse numa situação, instintivamente. Na hora que a emoção vem, gente, nós não temos muita clareza, tá? Observem isso. Por isso que é tão importante, abrindo um gancho aqui, a gente ter mentores na nossa vida e nós buscarmos ampliar, tá, o nosso desenvolvimento. Porque em muitos momentos, quando a gente está inserido naquela situação que mexe com as nossas emoções, a clareza desaparece, gente. É doido esse negócio e começam a vir só as justificativas e a vontade de fuga. Quando isso se apresenta, a gente já tem que pensar, opa, entrei no automático. E se eu entrei no automático, eu tenho que sair desse automático para que eu consiga lidar bem com a situação, eu tire aprendizados, eu cresça e eu avance. E foi isso que eu fiz. Eu me dei conta, poxa, entrei num ciclo emocional viciante que tenta me levar para um lugar que eu não preciso mais estar. Respirei, trouxe consciência dentro de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já enfrentei, e aquela situação não fazia sentido nenhum eu estar diante dela brigando e lutando, porque eu já tinha recurso interno para lidar diferente com aquilo. E aí, gente, nós temos que ser assim, ó, pontuais em assumir responsabilidade. E a gente precisa ter conversas difíceis em alguns momentos, porque elas vão ser libertadoras para nós e para quem está do outro lado. Porque entenda o seguinte, eu acredito muito que toda vez que eu me sinto confrontada por uma situação,
do outro lado tem uma pessoa que bem provavelmente na mesma situação que eu. Porque da mesma maneira nós oferecemos confronto aos outros. Porque a nossa postura, a maneira de ver a vida, dentro daquilo que nós já temos experiência, do nosso nível de mentalidade, oferece um confronto para o outro na mesma medida. Eu tenho uma amiga minha que diz o seguinte, que quando eu aponto um dedo para alguém, quantos têm apontado para mim? E isso é verdade, esse processo está sempre em troca. E a gente precisa se dar conta disso. Então, a consciência, gente, vem naquele momento que diante do caos emocional que às vezes a gente está vivendo, a vontade de fuga assim, ó, que parece ser inevitável, se a gente respirar, a gente sair um pouquinho daquela situação, olhar para tudo que a gente já vivenciou, para tudo que a gente já aprendeu, para tudo que a gente já deu conta de lidar, a gente vai achar recurso interno para mais uma vez começar um processo, tá? De vitória, através do aprendizado sobre uma determinada situação. E o confronto, aceitar, aprender com o confronto, nada mais é do que parar de evitar ele e ter atitude, ação. Vocês sabem o quanto eu falo sobre isso aqui, gente, é movimento. Então a gente traz aqui consciência sobre uma situação e a gente faz o quê? Precisa ter um movimento em direção a ele para que de fato esse aprendizado entre e o nosso padrão mental, a nossa mentalidade se transforme e a partir dali a gente construa um recurso que é para a nossa vida toda e enfrentar as dificuldades que chegam. Não precisar mais ficar fugindo de todo tipo de confronto que se apresenta, porque a gente já é capaz de lidar e a gente já é capaz de encarar aquela situação para crescer, para avançar, para melhorar, para tornar a nossa vida melhor, para tornar as nossas empresas melhores, a nossa carreira mais bem sucedida. É através disso o que vai se construindo dentro de nós. E aí nós temos que entender eu anotei uma frase aqui que eu quero comentar com vocês por causa dessa questão de fuga, tá? Olha só. Quem foge do confronto, tá? Normalmente foge também do próprio crescimento. As duas coisas estão ligadas. Pensa o seguinte, tá? Porque isso aqui é uma âncora para fazer a gente se movimentar na direção certa, nos firmar naquilo que realmente a gente precisa dar atenção. Toda vez que a gente tenta fugir do confronto, a gente também está se afastando do nosso crescimento, da nossa evolução e do nosso avanço. Consequentemente, se eu sou uma pessoa que eu quero avançar na vida, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu não posso ficar fugindo do confronto em qualquer momento, em qualquer tempo, achando que isso é possível. Não dá, gente. A nossa maturidade, a nossa inteligência emocional, a nossa gestão emocional, esse nível que eu falei para vocês, né, de gestão emocional cresce na medida em que a gente encara de frente os nossos desafios. E, gente, isso não é pra morte, tá? Nenhum confronto, tá? Vem para isso, para matar algo bom dentro de nós, não. Vem para nos ensinar, vem para mostrar que a gente é capaz de dar mais um passinho, que a gente é capaz de avançar mais um pouco, que a gente pode confiar no que a gente já carrega, que a gente pode confiar que o diálogo, que a nossa visão de mundo pode agregar na vida também de outras pessoas, porque a gente está em embate, tá? E aí nós temos que ter muita sabedoria para conseguir passar o que a gente carrega e aquele cenário que a gente vê sendo melhor, daquela experiência que a gente já teve. A gente tem que conseguir trazer isso de uma maneira leve para que as pessoas possam comprar também as nossas ideias, gente, porque mudança às vezes de mentalidade, de um olhar sobre determinada situação é porque a gente compra a ideia do outro, a gente se apropria da mentalidade que ele já tem para nós e a gente oferece a nossa para o outro. E essa troca aí que traz os ganhos maravilhosos, né, que a gente tem. Então, geralmente um confronto vai estar envolvido com outras pessoas. O confronto geralmente vem e está nos mostrando assim, poxa, eu ainda não sei lidar, sei lá, com esse perfil comportamental, eu ainda não sei lidar com esse tipo de atitude, eu tenho dificuldade de conseguir ser flexível nisso aqui, eu tenho dificuldade de trabalhar em grupo, eu não tô conseguindo resolver as coisas em conjunto, tá? Isso diz respeito a mim e ao outro. E olha só, mais uma frase importante, relacionamentos verdadeiros, tá? Não são os que evitam confronto, mas os que sabem atravessá-los, os que sabem enfrentá-los, os que sabem encará-los.
nessa linha verdadeira, gente, os relacionamentos que às vezes estão ali no embate, num confronto, se tornam muito mais fortalecidos. Porque quando a gente consegue expressar e trazer uma visão para que o outro consiga ver uma outra maneira de olhar para as coisas, isso agrega demais. A gente cresce, o outro cresce, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Gente, não tem quem não possa contribuir na nossa jornada. Quem tem filho sabe disso. Criança tem maturidade? Não tem. E eu sempre digo uma coisa, não tem ferramenta maior de autoconhecimento do que os nossos filhos, do que as crianças. É impressionante. Então todo mundo está o tempo inteiro pronto para aprender e pronto para ensinar. Só que a gente precisa encarar e levar isso, essa alavanca com a gente, tá? O confronto é uma alavanca que nos leva para um nível mais elevado da nossa vida. Uma maneira mais plena, mais sábia, mais madura de lidar. E a gente não pode mais ficar na fuga. O principal que eu quero que vocês compreendam hoje é que vocês não podem mais ficar fugindo. Vocês precisam enfrentar as situações, vocês precisam tirar os aprendizados e com isso ter muitos ganhos na vida de vocês, seja pessoal, seja profissional. É isso que precisa ficar muito claro aqui hoje. Então, ao invés de fugir dos confrontos, que a gente possa aprender com eles. Eu tenho levado esse ensinamento para minha vida e vou dizer para vocês que todos os dias eu acho que eu enfrento situações que geram algum desconforto, tá? Às vezes alguma irritação, e ali eu sei que tem uma oportunidade de crescimento. E eu não quero perder essas oportunidades de crescimento. Vocês querem? Eu tenho certeza que não. Senão vocês não estariam aqui ouvindo essa live e buscando aprender, tá? Então esse é o meu conselho para essa semana e para todo confronto, tá, que se apresentar. Que todos nós sejamos ousados, corajosos para encarar e conseguir trilhar em um caminho muito verdadeiro, tá? Em direção ao crescimento e ao aprendizado que eles trazem. Certo, gente? Fica aí a minha reflexão para que vocês possam praticar nessa semana. Lembrem, consciência primeiro, depois movimento. Não deixem esse conhecimento parado. Apliquem. E o dia de aplicar é hoje, agora, a partir do momento que fechar essa live aqui. Certo? Deixo para vocês um grande abraço, tá? Uma ótima semana e com alguns confrontos, sim, para nossa evolução. Um grande beijo.